Você já se perguntou como um simples mal-entendido pode mudar completamente a vida de duas pessoas? A história que você está prestes a descobrir aconteceu em São Paulo e vai te emocionar do primeiro ao último minuto. Se você gosta de histórias reais que tocam o coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos inspiradores. Capítulo 1. O encontro. Inspirado. A chuva de janeiro castigava as ruas do centro de São Paulo com uma intensidade que parecia querer lavar toda a sujeira da cidade. Era uma quinta-feira à noite, e o trânsito estava ainda mais caótico do que ao usual. Entre os overpasses que cortavam o céu cinzento, as luzes dos restaurantes e cafés criavam pequenos refúgios de calor humano contra a tempestade. Roberto Mendes ajustou o colarinho de sua camisa social italiana enquanto corria em direção ao Terrazza Milano, um dos restaurantes mais exclusivos da Rua Augusta. Aos 45 anos, era dono de uma das maiores construtoras do país, com um patrimônio que beirava os 500 milhões de reais. Sua agenda estava sempre lotada, e aquela noite não seria diferente. Tinha um jantar de negócios crucial com investidores europeus. Droga, murmurou, olhando para o relógio Rolex que brilhava em seu punho. Já são 8h15. O motorista havia o deixado na esquina, devido ao trânsito impossível. E agora Roberto precisava caminhar 2 quadras, sob a chuva torrencial. Seu guarda-chuva italiano de R$ 1.000 mal conseguia protegê-lo da água, que vinha de todas as direções, enquanto caminhava rapidamente pela calçada molhada. Seus sapatos de couro inglês fazendo ruído contra o piso encharcado, Roberto quase tropeçou em algo. Olhou para baixo e viu uma figura encolhida na entrada de uma loja fechada. Era uma mulher, aparentemente dormindo sob alguns pedaços de papelão molhado e uma manta rasgada. Seus cabelos grisalhos estavam desalinhados pela chuva e suas roupes, embra limpas, estavam visivelmente desgastadas. Mesmo dormindo, seu rosto mostrava uma elegância natural, que a situação não conseguia apagar completamente. Roberto parou por um instante, sentindo algo estranho no peito. Não era comum ele reparar em pessoas em situação de rua, menos sua rotina corrida e blindada, raramente permitia esse tipo de contato com a realidade das ruas. Mas algo naquela mulher chamou sua atenção. Ela não parece comum, pensou, observando as mãos delicadas que seguravam a manta e a postura, mesmo dormindo, que denotava uma educação refinada. A chuva estava ficando mais forte, e Roberto viu que a água começava a se acumular na entrada da loja onde a mulher estava. Em poucos minutos, ela estaria completamente encharcada. Com licença menos, disse ele. Se abaixando ligeiramente, senhora. A mulher abriu os olhos lentamente. Eram olhos castanhos, profundos, que contrastavam com a situação em que se encontrava. Havia neles uma inteligência viva e uma dignidade que surpreendeu Roberto. Boa noite, disse ela, com uma voz suave e bem articulada, que não correspondia em nada à sua aparência. Desculpe se estou atrapalhando sua passagem, Roberto. Ficou momentaneamente sem palavras. O sotaque da mulher era refinado, de alguém com educação superior. A forma como se expressava era de uma pessoa culta. Não, a senhora não está atrapalhando, gaguejou ele, ainda processando a surpresa. É que, bem, está chovendo muito, e aqui vai ficar alagado. A mulher sorriu gentilmente. Um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Obrigada pela preocupação. Realmente, não foi uma boa escolha de local para hoje, disse ela, começando a se levantar com dificuldade. Roberto notou que ela mancava levemente da perna esquerda. Instintivamente, estendeu a mão para ajudá-la. Permita-me, disse. Ele, é muito gentil, respondeu ela, aceitando o auxílio. Não é todo dia que encontramos cavalheiros assim nas ruas de São Paulo. Quando ela ficou de pé, Roberto pôde ver que era uma mulher de estatura média, provavelmente na faixa dos 55 anos, com uma postura naturalmente ereta, que a educação havia moldado ao longo dos anos. A senhora... Roberto hesitou, não sabendo como formular a pergunta que martelava em sua cabeça. A senhora estudou? Um brilho diferente passou pelos olhos da mulher, uma mistura de surpresa e algo que parecia nostalgia. Estudei sim, respondeu. Ela simplesmente... Mas isso foi há muito tempo. Roberto olhou para o restaurante a poucos metros dali, depois para a mulher encharcada à sua frente, e tomou uma decisão que nem ele mesmo conseguia explicar completamente. A senhora gostaria. Ele parou, pensando em como fazer o convite sem soar condescendente. Há um restaurante ali. Poderia jantar comigo? Não gosto de comer sozinho, e parece que ambos precisamos sair dessa chuva. A mulher o estudou por um longo momento. Seus olhos inteligentes analisando não apenas as palavras mas as intenções por trás delas, senhor, disse ela. Roberto Mendes, senhor Roberto, é um convite muito gentil,
mas ela olhou para suas roupas molhadas e desgastadas. Não creio que seja apropriado. Aquele tipo de estabelecimento não é para pessoas como eu, não no estado em que me encontro. Deixe isso comigo, disse Roberto, surpreendendo-os com sua própria determinação. Se aceitar minha companhia, eu me encarrego do resto. A mulher permaneceu em silêncio por alguns segundos, a chuva continuando a cair ao redor dele. Finalmente assentiu com a cabeça. Tá bem. Aceito seu convite, senhor Roberto. Meu nome é Helena, Helena Carvalho. Prazer, dona Helena, menos disse Roberto, oferecendo seu braço. Vamos nos abrigar? Conforme caminhavam em direção ao Terraza Milano, Roberto não conseguia parar de se questionar sobre sua própria atitude. Em 45 anos de vida, nunca havia feito algo assim. Sua rotina era milimetricamente calculada, seus contatos sociais cuidadosamente selecionados. Convidar uma desconhecida em situação de rua para jantar no restaurante mais caro da região era completamente fora de seu padrão. Mas algo em Helena, menos a forma como falava, como se portava, a dignidade que irradiava mesmo em circunstâncias adversas, havia despertado uma curiosidade genuína que ele não sentia há anos. O porteiro do restaurante, um homem alto de uniforme impecável, abriu a porta de vidro e cumprimentou Roberto com a deferência reservada aos clientes. Latrina ventilada. Boa noite, Sr. Mendes. Sua mesa está reservada a menos, disse ele, mas seus olhos se desviaram rapidamente para Helena, e Roberto pôde ver o desconforto imediato estampado em seu rosto. Boa noite, Carlos, respondeu Roberto, ignorando deliberadamente o olhar do porteiro. Preciso de uma mesa para dois, por favor. Carlos hesitou, olhando novamente para Helena com suas roupas molhadas e desgastadas. Sr. Mendes, talvez seria melhor. Começou ele, baixando a voz. Uma mesa para dois, repetiu Roberto, com um tom que não admitia discussão. Claro, senhor, disse Carlos, abrindo a porta completamente. Ao entrarem no salão principal, Roberto sentiu todos os olhos se voltarem para eles. O Terraza Milano era conhecido não apenas por sua comida excepcional, mas também por sua clientela extremamente seleta. O ambiente era de um luxo discreto, mas inequívoco lustres de cristal veneciano, mesas com toalhas de linho branco importado, talheres de prata e uma decoração que remetia aos palácios italianos do século XVIII. Um homem de má ideia chamado Giuseppe aproximou-se rapidamente. Roberto o conhecia há anos, sempre jantava ali pelo menos 2 vezes por semana. Senhor Mendes, che piacere, disse Giuseppe com seu sotaque italiano carregado. Mas Roberto notou que seus olhos também se fixaram em Helena com uma expressão de desconforto mal disfarçado. Giuseppe, preciso de uma mesa tranquila para dois, disse Roberto Mater Resito, olhando ao redor do salão lotado de executivos, políticos e socialites da capital paulista. Naturalmente, senhora. Mas, Giuseppe baixou a voz. Talvez o senhor prefira nosso salão privativo? Seria mais discreto. Roberto estava prestes a aceitar, quando Helena falou pela primeira vez, desde que entraram, senhor Roberto. Se houver algum constrangimento, podemos procurar outro lugar, disse ela com uma voz serena. Mas Roberto pôde perceber a dignidade ferida por trás das palavras educadas. Foi nesse momento que algo mudou definitivamente dentro dele. Roberto olhou ao redor do restaurante, viu os olhares curiosos e julgadores dos outros clientes, e sentiu uma raiva crescente. Giuseppe, disse ele, com uma voz que cortou o ambiente como uma lâmina. Quero a melhor mesa do salão principal, e quero que a senhora seja tratada com o mesmo respeito que qualquer outro cliente desta casa. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Giuseppe piscou algumas vezes, claramente desconfortável, mas conhecia Roberto há tempo suficiente para saber que não se tratava de um pedido, mas de uma ordem, certamente. Sr. Mendes, disse ele finalmente. Por favor, me sigam. Conforme caminhavam pelo salão em direção a uma mesa próxima, às grandes janelas, que davam vista para a Rua Augusta, Roberto pôde sentir os murmúrios baixos que se espalhavam pelas outras mesas. Alguns clientes os observavam descaradamente, outros fingiam não ver, mas era óbvio que a presença de Helena havia causado um alvoroço discreto, mas generalizado. Helena caminhava ao lado de Roberto, com a cabeça erguida, ignorando-o completamente. Havia em sua postura uma dignidade natural, que fazia Roberto se perguntar cada vez mais sobre sua história. Giuseppe os conduziu até uma mesa circular próxima à janela, com uma vista privilegiada da cidade iluminada. Era uma das mesas mais requisitadas do restaurante, normalmente reservada para clientes latrina ventilada ou ocasiões especiais. Ecco,
disse Giuseppe, afastando a cadeira para Helena com uma cortesia profissional, embora Roberto pudesse perceber a tensão em seus movimentos. Ai nostri migliori posti. Helena agradeceu com um aceno de cabeça e se sentou com uma elegância natural que surpreendeu, não apenas Roberto, mas também Giuseppe, que havia atendido aristocratas europeus, e não pôde deixar de notar a naturalidade com que ela se acomodou naquele ambiente luxuoso. Nosso sommelier virá em breve, com a carta de vinhos, diz Giuseppe. Posso sugerir algo para começar? Um Barolo 2015, por favor, disse Roberto. E ele olhou para Helena. A senhora tem alguma preferência? Helena sorriu suavemente. O Barolo será perfeito, disse ela. E Roberto notou que Giuseppe teve a mesma reação de surpresa que ele havia tido. Helena não apenas conhecia vinhos, como sua pronúncia da palavra italiana foi impecável. Depois que Giuseppe se retirou, Roberto e Helena ficaram sozinhos pela primeira vez. Desde que se conheceram na rua, a chuva continuava batendo nas janelas, criando um som de fundo, que de alguma forma tornava o momento mais íntimo. Dona Helena menos, disse Roberto, apoiando os braços na mesa. Se não for indiscrição, como chegou a ver? Ele parou, percebendo que não sabia como formular a pergunta. Sem soar ofensivo, Helena sorriu. Um sorriso que carregava anos de experiência e uma sabedoria que só vem com o sofrimento superado. Como cheguei às ruas? Completou ela, gentilmente. E uma longa história, Sr. Roberto. E não muito diferente de outras que o senhor já deve ter ouvido, mas diferente o suficiente para que fale como fala, sei porte como sei porto, disse Roberto. A senhora tem educação superior, não é? Os olhos de Helena brilharam com uma mistura de surpresa e reconhecimento. O senhor é observador, disse ela. Sim, tenho. Sou formada em literatura francesa pela USP, com mestrado em História da Arte pela Sorbonne. Roberto quase engasgou com a água que estava bebendo. Sorbonne em Paris? Sim. Vivi 5 anos na França menos, disse Helena, sua voz adquirindo um tom nostálgico. Foram os melhores anos da minha vida. Antes que Roberto pudesse fazer mais perguntas, Giuseppe retornou com o sommelier, um homem jovem chamado Marco, que trazia uma garrafa de Barolo e 2 taças de cristal. Marco começou o ritual de abertura do vinho com a solenidade apropriada a uma garrafa de quase R$1.000. Mas quando se dirigiu a Helena para que ela provasse o vinho, seguindo o protocolo de sempre oferecer primeiro à dama, aconteceu algo que ninguém no restaurante esperava. Helena pegou a taça, girou o vinho suavemente, levou-o ao nariz para sentir o aroma e, finalmente, tomou um pequeno gole. Seus olhos se fecharam por um momento, e quando os abriu novamente disse, um Barolo magnifico. Sentou la notte silla genera, e diva, l'invecchiamento em botte, e perfeito. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marco ficou boquiaberto. Giuseppe parou no meio do caminho para outra mesa, e Roberto percebeu que várias conversas nas mesas próximas haviam cessado completamente. Helena havia acabado de fazer uma análise técnica perfeita do vinho. Fluente, com um sotaque que denotava não apenas conhecimento da língua, mas familiaridade com a cultura enológica italiana. Marco, ainda em estado de choque, balbuciou. Senhora, a senhora estudou enologia? Helena sorriu gentilmente. Não formalmente, mas quando se passa 2 anos na Toscana, pesquisando a influência da arte renascentista na cultura local, acaba-se aprendendo algumas coisas sobre vinhos. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A cada palavra que Helena pronunciava, mais perguntas surgiam em sua mente. Quem era aquela mulher? Como alguém com essa formação, essa cultura, tinha acabado nas ruas? Giuseppe, recuperando-se do choque inicial, curvou-se ligeiramente em direção a Helena. Senhora, permita-me expressar meu respeito, disse ele, e Roberto pôde perceber que a atitude do Matri havia mudado completamente. Raramente encontramos alguém com tanto conhecimento sobre vinhos italianos aqui no Brasil, e muito gentil, respondeu Helena. Eu tenho saudades da Itália. Conforme a noite avançava, Roberto se encontrava cada vez mais fascinado por aquela mulher extraordinária que havia encontrado por acaso na rua. Cada palavra que Helena pronunciava, cada comentário que fazia sobre a comida, cada resto refinado construía um quebra-cabeças que ele estava desesperado para resolver. Mas uma coisa estava ficando clara. Helena Carvalho não era apenas mais uma pessoa em situação de vulnerabilidade social. Havia uma história ali, uma queda que deveria ter sido vertiginosa para alguém, com sua formação, acabar dormindo na rua, e Roberto estava determinado a descobrir qual era essa história. Capítulo 2.
Revelações na Ames ao jantar. Havia se transformado em algo muito além do que Roberto havia imaginado quando fez o convite impulsivo. Conforme as horas passavam, Helena revelava camadas de conhecimento e experiências que deixavam não apenas Roberto, mas toda a equipe do restaurante em estado de admiração crescente. A senhora realmente viveu em Paris por 5 anos? Perguntou Roberto, cortando delicadamente seu risolto ai porcini, um prato que Helena havia sugerido depois de uma análise detalhada do menu, em italiano. Helena assentiu, tomando um pequeno gole do Barolo, de 1987 a 1992. Menos, disse ela, foram anos intensos. Estava fazendo minha pesquisa de mestrado sobre a influência dos salões literários franceses na arte do século XVIII. Morei em um pequeno apartamento no Quartier Latin, perto da Sorbonne. E como foi voltar ao Brasil? Roberto se encontrava genuinamente interessado, uma sensação que não experimentava há anos em suas interações sociais habituais. Rosto de Helena se ensombreou ligeiramente. Difícil menos, admitiu ela, quando você passa anos respirando arte, literatura, história. Quando sua rotina inclui visitas ao Louvre, longas caminhadas pelas margens do Sena, discussões intelectuais em cafés que existem há séculos. Bem, voltar para São Paulo nos anos 90 foi um choque cultural considerável. Roberto notou a melancolia na voz dela e decidiu mudar de assunto. E conseguiu trabalhar na área quando voltou? Helena sorriu, mas foi um sorriso que carregava amargura. Consegui. Sim, fui professora universitária por 15 anos na PUC-SP, depois na própria USP, também dava palestras, escrevia artigos acadêmicos, cheguei a publicar 2 livros sobre arte francesa do período revolucionário. Roberto quase derrubou a taça de vinho. A senhora é da área acadêmica? Perguntou Patrícia, com a curiosidade típica das esposas de empresários que sempre tentavam catalogar as pessoas dentro de seus círculos sociais conhecidos. Helena sorriu com uma naturalidade que impressionou Roberto. Fui professora universitária por muitos anos, respondeu ela. História da arte, com foco na cultura francesa dos séculos 17 e 18, Marco Aurélio arqueou as sobrancelhas. Claramente impressionado? Que interessante. Patrícia e eu acabamos de voltar de uma viagem a Paris. Visitamos Versalhes, o Louvre, lugares fascinantes. Mas confesso que nos sentimos um pouco perdidos com tanta história. Versalhes, disse Helena, e seus olhos se iluminaram de uma forma que Roberto não havia visto durante toda a noite. É um dos lugares mais extraordinários do mundo. A Galeria dos Espelhos ou os Jardins du Lentrei, os aposentos privados de Maria Antonieta, cada cantinho conta uma história. A senhora conhece bem? Perguntou Patrícia genuinamente interessada. Conheço, sim. Passei muitas tardes lá quando vivi em Paris, fazendo pesquisa. Há detalhes que a maioria dos visitantes nem percebe. Helena se animou visivelmente. Por exemplo, vocês notaram os pequenos símbolos solares, esculpidos discretamente por toda parte? Luís XIV, o Rei Sol, fez questão de marcar sua presença até nos menores detalhes arquitetônicos. Marco Aurélio e Patrícia trocaram olhares impressionados. Incrível! Exclamou Marco Aurélio. A senhora deveria dar palestras para turistas. Tenho certeza de que seria muito mais interessante do que os guias convencionais. Por um momento, Roberto viu uma sombra passar pelo rosto de Helena, menos uma lembrança dolorosa de uma vida que havia perdido. Mas ela se recuperou rapidamente. É uma ideia interessante, disse ela diplomaticamente. Bem, não queremos interromper o jantar de vocês, disse Patrícia. Mas foi um prazer conhecê-la, Helena. Espero que nos encontremos novamente. Igualmente, respondeu Helena. Depois que o casal se retirou, Roberto e Helena voltaram a se sentar. Roberto pôde perceber que o encontro havia mexido com ela de alguma forma. A senhora está bem? Perguntou ele. Helena suspirou suavemente. Sim, tá tudo bem. É apenas, há muito tempo não converso sobre minha área de conhecimento, com pessoas que demonstram interesse genuíno. Esqueci como é gratificante. A senhora sente falta? Todos os dias menos, admitiu ela. Sinto falta das aulas, dos alunos, das discussões acadêmicas, da sensação de estar contribuindo para que outras pessoas descobrissem a beleza da arte, da história. Roberto tomou uma decisão naquele momento. Era uma decisão impulsiva, completamente fora de seu padrão habitual, mas havia algo em Helena que o inspirava a agir de forma diferente. Dona Helena menos, disse ele, sua voz assumindo o tom determinado que usava nas reuniões de negócios mais importantes. Eu quero ajuda lá. Helena o olhou, com uma expressão cautelosa. Senhor Roberto, sua gentileza esta noite já foi mais do que... Não, escute-me, interrompeu ele. Tem uma empresa de construção civil. É uma empresa grande?
com vários projetos culturais, responsabilidade social, sempre precisamos de consultores. Pessoas com conhecimento específico para nossos projetos. Eu não entendo. A senhora poderia trabalhar conosco, disse Roberto, saindo mais rapidamente conforme a ideia se formava em sua mente. Temos projetos de restauração de prédios históricos, parcerias com museus, eventos culturais para clientes. Alguém com seu conhecimento seria invaluável. Helena permaneceu em silêncio por um longo momento, e Roberto viu lágrimas se formando em seus olhos. Senhor Roberto, disse ela finalmente, com a voz ligeiramente embargada. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita menos, disse Roberto, surpreendendo-os com sua própria veemência. Diga que me dá a chance de fazer a coisa certa. Helena limpou discretamente os olhos com um guardanapo de linho. Mas minhas rupees, minha situação atual, não posso nem mesmo fornecer um endereço ou telefone fixo. Isso sei resolve, disse Roberto. Já fazendo planos mentalmente, podemos começar com um contrato de consultoria, trabalho por projetos. Quanto ao endereço, também tem solução. O senhor nem me conhece direito, disse Helena. Como pode ter certeza de que sou confiável? De que realmente sei o que digo saber? Roberto sorriu. Dona Helena, em 2 horas de conversa, a senhora demonstrou mais conhecimento cultural, mais elegância e mais caráter do que a maioria das pessoas que conheço. Demonstra em anos de convivência. Ele se inclinou para a frente, apoiando os braços na mesa. Além disso, vi como a senhora se comportou esta noite. Desde o momento em que entramos aqui, todos a olharam com preconceito, alguns com desprezo. Mas a senhora manteve sua dignidade, foi gentil com todos, não demonstrou amargura ou ressentimento. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer referência profissional. Helena ficou em silêncio por alguns minutos, claramente emocionada e tentando processar a proposta inesperada. Se aceitar menos, continuou Roberto, menos, começaríamos na segunda-feira. Tenho uma reunião sobre um projeto de restauração de uma igreja barroca do século XVIII em Ouro Preto. Sua expertise seria perfeita para orientar nossa abordagem. Ouro Preto, murmurou Helena. Conheço bem a arte barroca mineira. Aleijadinho, mestre Ataíde, viu? Disse Roberto sorrindo. A senhora já está trabalhando. Helena olhou pela janela, observando a chuva que começava a diminuir de intensidade. Quando voltou a olhar para Roberto, havia uma determinação renovada em seus olhos. Senhor Roberto, disse ela, aceito sua proposta, mas com uma condição. Qual? Quero trabalhar de verdade. Não quero ser um projeto de caridade disfarçado de trabalho. Se vou contribuir para a sua empresa, quero que seja uma contribuição real, valiosa. Roberto estendeu a mão direita sobre a mesa. Combinado. Doutora Helena Carvalho. Ela apertou sua mão, e Roberto sentiu que estava selando não apenas um acordo, mas talvez o início de algo que mudaria a vida de ambos, de formas que ainda não conseguiam imaginar. Nesse momento, Giuseppe se aproximou da mesa mais uma vez. Scusate, disse ele, mas não pude deixar de ouvir parte da conversa. Senhora Helena, se me permite a curiosidade, a senhora realmente viveu em Paris? Vivi, sim. 5 anos, respondeu Helena. E conhece bem a França? Conheço. Por quê? Giuseppe hesitou por um momento. Depois disse, minha família tem um pequeno restaurante em Firenze, em Florença. Meu fratello sempre falou em expandir para o Brasil, mas nunca soube como fazer a conexão cultural adequada. Alguém com conhecimento da cultura europeia, que entenda tanto o público brasileiro quanto as tradições italianas, seria muito valioso. Roberto e Helena trocaram olhares surpresos. Giuseppe, disse Roberto, a doutora Helena acaba de aceitar trabalhar em minha empresa como consultora cultural, mas tenho certeza de que podemos encontrar uma forma de colaboração entre nossos projetos. Sarebbe fantastico, exclamou Giuseppe. Senhora Helena, se houver interesse, gostaria muito de conversar com a senhora sobre isso. Helena sorriu. E Roberto percebeu que era o primeiro sorriso genuinamente feliz que via em seu rosto durante toda a noite. Seria um prazer. Giuseppe, disse ela, conforme a noite chegava ao fim, e eles se preparavam para sair. Roberto refletiu sobre como o encontro casual numa calçada molhada havia se transformado em algo muito maior. Helena havia chegado àquele restaurante como uma estranha que causava desconforto. Estava saindo como uma consultora respeitada, com pelo menos 2 oportunidades profissionais. Mas mais do que isso, Roberto percebeu que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Uma pessoa genuína, inteligente, resiliente, que havia enfrentado as piores adversidades, sem perder sua essência humana. Quando saíram do restaurante, a chuva havia parado completamente, e as ruas de São Paulo brilhavam sob as luzes da cidade, lavadas e renovadas.
Dona Helena menos disse. Roberto, onde a senhora está? Onde vai dormir esta noite? Helena hesitou. Há um albergue não muito longe daqui, se ainda houver vagas. Não, disse Roberto decisivamente. Esta noite não, vou levá-la a um hotel. A partir de segunda-feira, quando começar a trabalhar, poderemos resolver a situação de moradia de forma mais permanente. Helena ia protestar, mas Roberto levantou a mão. Por favor, deixe-me fazer isso. Não como caridade, mas como um adiantamento sobre seu primeiro projeto de consultoria. Helena olhou para ele por um longo momento. Depois assentiu. Tá bem, mas apenas esta noite, enquanto esperavam o motorista de... Roberto, Helena disse, Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que fez isso? Por que me convidou? Por que me ofereceu trabalho? A verdade, Roberto pensou por um momento antes de responder. A verdade, porque em 45 anos de vida, nunca conheci ninguém como a senhora, porque passei anos cercado de pessoas que tinham tudo materialmente, mas eram vazias intelectualmente e espiritualmente. E porque a senhora me lembrou de que existe beleza e dignidade mesmo nas situações mais difíceis. Ele pausou. E também porque precisava fazer a coisa certa. Há muito tempo que não fazia algo simplesmente por ser certo. Helena sorriu, e desta vez foi um sorriso que iluminou toda a sua face. Obrigada, Sr. Roberto. Por tudo, obrigado eu, Dr. Helena. Tenho a sensação de que minha vida também está prestes a mudar. E conforme o carro de Roberto se afastava pela Rua Augusta, levando duas pessoas que haviam sido estranhas completas algumas horas antes, e agora eram, que exatamente? Parceiros de trabalho? Amigos? Algo mais profundo? O que ambos sabiam era que aquela noite havia marcado o fim de um capítulo em suas vidas e o início de algo completamente novo. Capítulo 3. Transformações segunda-feira. 7 Roberto estava em seu escritório no 23º andar de um prédio comercial na Faria Lima, tomando seu primeiro expresso do dia, enquanto revisava os detalhes do projeto de restauração da Igreja de São Francisco de Assis. Em Ouro Preto, era um contrato importante, mas complexo menos a igreja datava de 1766 e apresentava desafios arquitetônicos únicos que exigiriam uma abordagem muito cuidadosa. Seu assistente, Paulo, entrou no escritório carregando uma pasta de documentos. Senhor Mendes, a consultora, que o senhor contratou, chegou, disse ele. Tá na recepção. Roberto sentiu um misto de ansiedade e expectativa. Durante o fim de semana, havia refletido muito sobre sua decisão impulsiva de contratar Helena. Era completamente fora de seu padrão profissional contratar alguém, baseado apenas em uma conversa de jantar. Por mais impressionante que tivesse sido, pode pedi-la para subir, disse ele. 5 minutos depois, Paulo retornou acompanhado de Helena, e Roberto teve que fazer um esforço consciente para não demonstrar sua surpresa. A transformação era extraordinária. Helena estava vestindo um conjunto social azul marinho, elegante, mas discreto, sapatos de salto baixo combinando, e carregava uma pasta de couro que parecia profissional sem ser ostensiva. Seu cabelo estava penteado de forma simples, mas sofisticada, e ela usava uma maquiagem leve que realçava seus traços naturalmente elegantes. Mais impressionante que a mudança física, no entanto, era a mudança em sua postura e energia. A mulher cansada e resignada que ele havia encontrado na chuva havia sido substituída por uma profissional, confiante que irradiava competência. Bom dia, Sr. Roberto, disse ela, estendendo a mão com um sorriso profissional. Bom dia, Dr. Helena menos, respondeu ele, apertando sua mão. A senhora tá ótima. Obrigada. Espero que tenha sido adequada para o ambiente de trabalho, disse ela, olhando brevemente ao redor do escritório moderno e elegante. Mais do que adequada menos, disse Roberto. Por favor, sente-se. Gostaria de um café? Água? Um café seria ótimo, respondeu Helena, se acomodando na cadeira em frente à mesa de Roberto, com a naturalidade de quem estava habituada a ambientes corporativos. Paulo serviu o café em uma xícara de porcelana fina, e Roberto notou que Helena segurava a xícara com um mesmo refinamento que havia demonstrado no restaurante. Bem menos, disse Roberto, abrindo a pasta do projeto. Vamos direto ao trabalho. Este é o projeto da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. É uma construção do século XVIII, com elementos arquitetônicos e artísticos únicos. Nossa empresa foi contratada para uma restauração completa, mas preciso de orientação especializada para garantir que preservemos a integridade histórica e artística do local. Helena abriu sua própria pasta e retirou um pequeno notebook e algumas fichas organizadas. Posso ver as plantas. E fotografias atuais? Perguntou ela. Roberto passou os documentos para ela,
observando enquanto Helena os analisava com atenção profissional. Seus olhos percorriam cada detalhe das imagens, e ele podia ver que ela estava processando informações de forma sistemática. Interessante menos, murmurou ela após alguns minutos. Esta igreja foi projetada pelo Aleijadinho, não foi? Sim, exatamente menos, confirmou Roberto. Impressionado com a rapidez da identificação, posso ver pela curva característica da fachada e pelo estilo das torres, disse Helena, apontando para elementos específicos nas fotografias. Antônio Francisco Lisboa tinha um estilo muito particular, especialmente na forma como integrava elementos rococós com a tradição barroca local. Ela se inclinou sobre as plantas arquitetônicas. Vocês já fizeram análise da estrutura interna, particularly das pinturas do forro? Fizemos uma análise preliminar. Por que pergunta? Helena apontou para uma seção específica da planta. Porque se esta igreja segue o padrão das outras obras do Aleijadinho do mesmo período, que haja pinturas do mestre Ataíde sob algumas das camadas de tinta mais recentes. João Nepomuceno Correia e Castro, ela explicou. Vendo a expressão confusa de Roberto, era o verdadeiro nome do mestre, Ataíde. Ele trabalhou em várias igrejas projetadas pelo Aleijadinho. Roberto se recostou na cadeira, impressionado. A senhora está dizendo que podemos encontrar pinturas históricas que nem sabemos que existem? É uma possibilidade muito real, menos, confirmou Helena. Ao longo dos séculos, muitas igrejas foram modernizadas com repinturas que cobriram obras de arte originais. Uma análise com técnicas apropriadas poderia revelar tesouros artísticos. Que tipo de técnicas? Helena abriu seu notebook e começou a fazer anotações enquanto falava. Análise de fluorescência ultravioleta para detectar camadas de tinta, radiografia para identificar estruturas subjacentes, análise espectrográfica para identificar pigmentos originais. Ela pausou, olhando para Roberto. São técnicas caras. Mas se encontrarmos pinturas originais do mestre Ataíde, o valor histórico e cultural justificaria completamente o investimento. Roberto estava começando a entender por que Helena havia sido uma professora universitária. A forma como explicava conceitos complexos, a profundidade de seu conhecimento, a capacidade de conectar informações históricas com aplicações práticas. Tudo isso demonstrava uma competência profissional real, doutora Helena Menos disse. Ele gostaria que preparasse um relatório detalhado com suas recomendações para este projeto, incluindo orçamentos estimados para as análises que mencionou? Claro, respondeu ela. Quando precisa. Temos uma reunião com o cliente na sexta-feira. Seria possível até quinta? Sem problema, disse Helena, fazendo mais anotações. Precisarei de algumas informações adicionais. Ela consultou suas fichas. Dados sobre restaurações anteriores, se houver, análises estruturais já realizadas e, se possível, acesso aos registros históricos locais sobre a construção. Paulo pode providenciar tudo isso, disse Roberto, já impressionado com a abordagem metódica de Helena. Nesse momento, a secretária de Roberto, Márcia, entrou no escritório. Senhor Mendes, desculpe interromper, mas chegaram os representantes da Fundação Cultural Italiana para a reunião das 10 horas. Roberto olhou para o relógio e percebeu que havia perdido completamente a noção do tempo conversando com Helena sobre o projeto já. Ele se virou para Helena. Doutora Helena, esta reunião é sobre outro projeto nosso, uma parceria com uma fundação italiana para criar um centro cultural em São Paulo. A senhora gostaria de participar? Seu conhecimento da cultura europeia poderia ser valioso. Helena hesitou por um momento. Eu não estava preparada para esta reunião. Especificamente não se preocupe, disse Roberto. Apenas observe, faça anotações se quiser. Sua perspectiva pode ser muito útil. A sala de reuniões da empresa era espaçosa e moderna, com uma grande mesa de vidro e uma vista panorâmica da cidade. Já estavam presentes 3 representantes da Fundação Cultural Italiana, Dr. Marco Benedetti, um homem de cerca de 60 anos com ar acadêmico. Francesca Rossi, uma mulher elegante na faixa dos 40 anos, e um advogado brasileiro, Dr. Carlos Mendonça, que assessorava a fundação nos aspectos legais. Roberto fez as apresentações, apresentando Helena simplesmente como nossa consultora cultural especializada em arte europeia molto piacere, disse Dr. Benedetti cumprimentando Helena. Lei parla S. Naturalmente, respondeu Helena com desenvoltura. Ho vissuto, in Europa per molti anni. Roberto viu a expressão de surpresa no rosto dos italianos. Era evidente que não esperavam encontrar no Brasil alguém que falasse italiano com tanta naturalidade. Meraviglioso, exclamou doutora Francesca. E dove ha vissuto in Europa, principalmente a Parigi, ma ho viaggiato molto in Italia, disse Helena. Firenze e Roma.
Perlami Research Solarity, Renascimentally, Baraka. A dinâmica da reunião mudou completamente. O que havia começado como uma apresentação formal de projeto se transformou em uma discussão aprofundada sobre cultura italiana. Helena, demonstrando um conhecimento que impressionava até mesmo os italianos presentes, Doutora Helena menos disse, Doutor Benedetti. Mudando para o português, qual sua opinião sobre a adaptação da cultura italiana ao contexto brasileiro? Helena pensou por um momento antes de responder. Creio que o Brasil tem uma vantagem única. Menos, disse ela. Temos uma população com forte herança italiana, especialmente aqui em São Paulo, mas também temos nossa própria identidade cultural consolidada. Isso permite uma síntese interessante. Não é uma mera transplantação da cultura italiana, mas uma reinterpretação genuinamente brasileira. Interessante? Menos murmurou, doutora Francesca. Pode elaborar? Por exemplo, Menos continuou. Helena, a culinária ítalo-brasileira não é exatamente a culinária italiana nem a brasileira tradicional, mas algo novo, que nasceu da interação entre as duas. O mesmo poderia acontecer com um centro cultural. Não deveria ser um museu da Itália no Brasil, mas um espaço onde as duas culturas dialoguem e criem algo novo. Roberto estava fascinado não apenas pelo conhecimento de Helena, mas pela forma como ela conseguia articular ideias complexas de maneira clara e persuasiva. Dr. Benedetti e Doutora Francesca trocaram olhares claramente impressionados. Doutora Helena menos disse Dr. Benedetti. A senhora teria interesse em participar mais diretamente deste projeto? Sua perspectiva cultural poderia ser invaluável para o desenvolvimento conceitual do centro. Helena olhou rapidamente para Roberto, que assentiu encorajadoramente. Seria uma honra menos, disse ela. A reunião se estendeu por mais 2 horas, com discussões detalhadas sobre programação cultural, exposições, intercâmbios educacionais e parcerias com universidades. Helena participou ativamente, oferecendo sugestões específicas e demonstrando familiaridade, não apenas com a cultura italiana, mas com a gestão de projetos culturais internacionais. Quando os representantes da fundação se despediram, Dr. Benedetti disse a Roberto Senor Mendes. A doutora Helena é um achado. Raramente encontramos profissionais com essa combinação de conhecimento técnico e sensibilidade cultural. Esperamos trabalhar muito mais com ela, depois que os italianos saíram. Roberto e Helena voltaram ao escritório dele. Doutora Helena, disse Roberto, servindo mais café. Foi impressionante. A forma como conduziu aquela discussão, o conhecimento que demonstrou. Helena sorriu, mas Roberto percebeu uma certa emoção contida. Obrigada menos, disse ela. Há muito tempo, não me sentia como se meu conhecimento tivesse valor real. Seu conhecimento não apenas tem valor, disse Roberto. É extraordinário. E não apenas o conhecimento técnico, mas sua capacidade de síntese, de comunicação. Ele se inclinou para frente, doutora Helena. Quero fazer uma proposta mais concreta. Em vez de contratos por projeto, gostaria de oferecer uma posição permanente como diretora de projetos culturais da empresa. Helena quase derrubou a xícara de café, senhor Roberto. É uma posição nova, que estou criando especificamente para aproveitar suas competências menos, continuou Roberto. Supervisionaria todos os nossos projetos que envolvam aspectos históricos ou culturais. Desenvolveria parcerias internacionais, assessoraria clientes em questões de patrimônio histórico, mas eu ainda minha situação pessoal. Sua situação pessoal pode ser resolvida menos, disse Roberto firmemente. A empresa pode adiantar recursos para que encontre um apartamento adequado. Pode fornecer vale alimentação, assistência médica, tudo dentro de um pacote de benefícios normal para uma diretoria. Helena ficou em silêncio por vários minutos, e Roberto pôde ver que ela estava lutando contra a emoção. Senhor Roberto, disse ela finalmente. Por que está fazendo isso? Realmente por quê? Roberto pensou por um momento antes de responder. Porque sexta-feira à noite, quando a conheci na rua, pensei que estava fazendo caridade. Mas hoje percebo que quem está recebendo um presente sou eu. A senhora já agregou mais valor real aos meus projetos do que muitos consultores conseguem em meses. Ele se levantou e foi até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Além disso, menos continuou. Passei anos construindo uma empresa de sucesso, acumulando patrimônio, conquistando status social, mas hoje de manhã, vendo a senhora trabalhar, me dei conta de que nunca me senti tão realizado profissionalmente como se finalmente estivesse fazendo algo que realmente importa. Helena se levantou também e se juntou a ele na janela. Aceito, disse ela simplesmente. Aceita? Aceito a posição de diretora de projetos culturais, disse Helena estendendo a mão.
com uma condição. Qual? Quero ganhar o cargo. Quero que meu trabalho seja tão bom, que daqui a um ano, o senhor olhe para trás e saiba que tomou a decisão certa por razões puramente profissionais. Roberto apertou a mão dela. Sorrindo, doutora Helena, tenho certeza absoluta de que é exatamente isso que vai acontecer, naquele momento. Paulo entrou no escritório Sr. Mendes. Desculpe, mas tem uma ligação, que disse ser urgente. Giuseppe, do Terraza Milano. Roberto atendeu ao telefone, e a voz animada de Giuseppe preencheu o escritório. Sr. Mendes, que bom que consegui falar com o senhor. Estou ligando sobre a senhora Helena. Conversei com mio fratello, em Firenze, e ele está muito interessado em conhecê-la. Poderia ela vir ao restaurante hoje à noite? Ele fará uma videochamada. Roberto olhou para Helena, que havia ouvido a conversa. Giuseppe, ela está aqui comigo. Pode falar diretamente com ela? Helena pegou o telefone. Buongiorno Giuseppe. Signora Helena, mio fratello Giovanni não consegue parar de falar sobre a possibilidade de ter alguém com sua experiência cultural para ajudar no projeto brasileiro. Pode vir hoje, Aliotto? Claro, disse Helena. Estarei lá às 8, depois de desligar o telefone. Roberto sorriu para Helena. Parece que a senhora vai ter uma segunda oferta de trabalho no mesmo dia. Não, disse Helena firmemente. Já tenho um trabalho, mas posso fazer consultoria para o Giuseppe nas horas vagas, se não houver conflito de interesses. Roberto riu. Doutora Helena, 3 dias atrás a senhora estava dormindo na rua. Hoje tem uma diretoria em uma empresa de construção civil e uma proposta de consultoria para um grupo de restaurantes italianos. Não acha que está acontecendo rápido demais? Helena olhou pela janela para a cidade de São Paulo. Depois de volta para Roberto, senhor Roberto, passei 2 anos aprendendo que a vida pode mudar completamente da noite para o dia. Menos, disse ela. A diferença é que desta vez está mudando para melhor. Ela pausou, seus olhos brilhando com uma determinação renovada, e desta vez, estou preparada para que a mudança seja permanente. Capítulo 4. O restaurante para os meses depois. O Terrazza Milano estava particularmente movimentado naquela sexta-feira à noite de julho. Era o lançamento oficial do projeto Sabers da Toscana, uma parceria entre o restaurante de Giuseppe e sua família em Florença, com consultoria cultural de Helena e apoio empresarial de Roberto. Helena, agora completamente transformada em todos os aspectos, circulava pelo salão conversando com jornalistas, críticos gastronômicos e empresários, convidados para o evento. Vestia um elegante vestido de seda bordô, que realçava sua postura naturalmente refinada, e falava com desenvoltura em português, italiano e francês. Dependendo de seus interlocutores, Roberto observava de uma mesa próxima, ainda impressionado com a transformação completa que havia presenciado nos últimos meses. Helena não apenas havia se adaptado à sua nova posição profissional, havia se destacado de forma extraordinária. O projeto da Igreja de Ouro Preto havia sido um sucesso absoluto, com a descoberta de 3 pinturas originais do mestre. A Taide, exatamente como ela havia previsto. O Centro Cultural Italiano estava em fase final de planejamento, com Helena coordenando os aspectos culturais e educacionais. Mas mais do que o sucesso profissional, Roberto havia observado o renascimento de Helena como pessoa. A mulher cansada e resignada que havia encontrado na chuva havia sido substituída por uma profissional confiante, uma intelectual respeitada, uma pessoa que irradiava dignidade e competência. Sr. Mendes, disse Giuseppe, aproximando-se da mesa onde Roberto estava sentado. Posso me juntar ao senhor por um momento? Claro, Giuseppe. O evento está sendo um sucesso. Giuseppe se sentou, seus olhos brilhando de emoção. Grazie a doutora Helena menos, disse ele. Nunca imaginei que nossa pequena ideia poderia se tornar algo tão grandioso. Ela conseguiu criar uma ponte perfeita entre nossa tradição familiar e o público brasileiro. Roberto assentiu, observando Helena explicar para um grupo de jornalistas a filosofia culinária por trás do cardápio especial da noite. Giuseppe, disse Roberto, posso fazer uma pergunta pessoal? Naturalmente você se lembra da primeira vez que a conheceu? Sis, Mrs. Giuseppe, riu baixinho. Como poderia esquecer? Confesso que, bem, minha primeira impressão não foi das melhores. Pensei que o senhor havia, como dizem, perdido a cabeça. E agora? Giuseppe olhou para Helena, que naquele momento estava sendo apresentada pelo prefeito de São Paulo a um grupo de empresários, como uma das principais especialistas em intercâmbio cultural da cidade. Agora, percebo que quem havia perdido a cabeça era eu, disse Giuseppe com sinceridade. Por julgar alguém pela aparência externa. A doutora Helena, ela sempre foi extraordinária. Apenas estava atravessando um momento difícil.
Nesse instante, Helena se aproximou da mesa onde estavam. Senhor Roberto, Giuseppe, disse ela, com um sorriso radiante. O representante do consulado italiano gostaria de falar conosco sobre a possibilidade de expandir nosso projeto para outras cidades brasileiras. Cheio, maravilha, exclamou Giuseppe. Isso é mais do que sonhávamos! Roberto sorriu, mas percebeu algo diferente no olhar de Helena. Havia uma profundidade, uma serenidade que ele não havia notado antes. Doutor Helena, menos, disse ele. A senhora parece diferente esta noite, mais radiante do que o usual. Helena riu suavemente. Pela primeira vez em anos, me sinto completamente eu mesma novamente. Antes que pudessem continuar a conversa, um murmúrio se espalhou pelo restaurante. Alguém havia acabado de entrar, e todas as cabeças se viraram para observar. Era um homem elegante, na faixa dos 60 anos, acompanhado de uma mulher mais jovem. Eles foram recepcionados por Giuseppe com uma deferência especial. Quem são? Perguntou Roberto. Professor Laurent Dubois, disse Helena, e Roberto percebeu uma mudança sutil em sua voz. É um dos maiores especialistas em arte francesa do mundo. Foi meu orientador na Sorbonne. Roberto viu Helena se endireitar. Inconsciente? Uma mistura de nervosismo e expectativa em seus olhos. Ele não sabia que a senhora estava no Brasil? Não tivemos contato desde que minha vida começou a desmoronar. Helena pausou. Ele deve estar aqui para algum evento acadêmico. Provavelmente nem se lembra de mim. Mas naquele momento, professor Dubois olhou na direção deles, e seus olhos se fixaram em Helena. Por um instante, ele pareceu confuso, como se estivesse tentando processar o que via. Depois seu rosto se iluminou com reconhecimento. Helena, ele disse, sua voz carregando um sotaque francês marcante. Helena Carvalho. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Todas as conversas cessaram. Todos os movimentos pararam. Era como se o tempo tivesse congelado. Helena se levantou lentamente. Sua postura ereta e digna. Bonjour, professor Dubois, disse ela, sua voz clara e firme ecoando pelo salão silencioso. Mandié! Exclamou o professor, caminhando rapidamente em direção à mesa. Helena, que surpresa extraordinária! Ele a abraçou calorosamente, e Roberto pôde ver lágrimas se formando nos olhos de Helena. Professor, disse ela, com a voz ligeiramente embargada. Que alegria vê-lo novamente. Mas o que você está fazendo aqui? Perguntou o professor claramente emocionado. Soube que você que havia deixado a universidade, mas depois perdi seu rastro completamente. Helena respirou profundamente antes de responder. E Roberto percebeu que todo o restaurante estava escutando cada palavra. É uma longa história, professor, disse ela. Digamos que passei por um período difícil, mas agora estou reconstruindo minha vida profissional aqui em São Paulo. O professor Dubois assegurou pelos ombros. Estudando seu rosto, Helena, você sempre foi minha aluna mais brilhante, disse ele. Sua voz alta o suficiente para que todos no restaurante ouvissem. Sua tese sobre os salões literários de Madame de Pompadour foi uma das mais elegantes que já orientei, e seu trabalho sobre a influência da arte rococó na literatura francesa, revolucionário. Roberto viu as expressões de surpresa se espalhando pelos rostos dos outros clientes do restaurante. Muitos deles conheciam Helena apenas como a consultora cultural que havia se destacado nos círculos empresariais da cidade. Não sabiam de seu passado acadêmico internacional. Professor, o senhor é muito gentil, disse Helena. Gentil? O professor riu. Helena, você defendeu sua tese na Sorbonne com uma das maiores notas da história do departamento. 3 dos membros da banca disseram que foi a defesa mais eloquente que já haviam presenciado. Ele se virou para Roberto e Giuseppe. Vocês sabem com quem estão lidando? Disse ele, sua voz carregada de admiração. Helena Carvalho é uma das mentes mais brilhantes que já passou pela Sorbonne. Seus artigos sobre a intersecção entre arte e literatura no século XVIII são referência mundial. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que Helena era extraordinária, mas estava começando a compreender que havia subestimado completamente a magnitude de sua importância acadêmica. Mais do que isso, continuou o professor Dubois, Helena tem uma qualidade rara. Ela consegue tornar o conhecimento acadêmico acessível, sem banalizá-lo. Suas palestras na Sorbonne eram legendárias. Estudantes de outros departamentos invadiam suas aulas só para ouvi-la falar. Helena estava visivelmente emocionada, mas mantinha sua compostura. Professor, isso foi há muito tempo. Conhecimento e talento não envelhecem. Minha querida, interrompeu ele. Aliás,
Tô aqui no Brasil exatamente por isso. Vim para uma conferência na USP, mas principalmente para avaliar a possibilidade de estabelecer um programa de intercâmbio entre a Sorbonne e universidades brasileiras, na área de estudos culturais franceses. Ele pausou, seus olhos brilhando. Com uma ideia súbita, Helena. Você estaria interessada em coordenar esse programa? Seria uma posição acadêmica internacional, com vínculos tanto com a Sorbonne quanto com instituições brasileiras? O silêncio no restaurante era absoluto. Roberto podia ouvir sua própria respiração. Helena olhou para Roberto, depois de volta para o professor Dubois. Professor, é uma honra receber essa proposta. Menos, disse ela, sua voz firme e clara. Mas no momento estou muito realizada com meu trabalho atual. Sou diretora de projetos culturais de uma empresa de construção civil, desenvolvendo projetos de patrimônio histórico e intercâmbio cultural. O professor Dubois pareceu surpreso. Construção civil, Helena, isso é certamente diferente do que imaginei para sua carreira. Helena sorriu, e Roberto percebeu que era um sorriso de genuína satisfação. Professor, aprendi que o conhecimento acadêmico só tem valor real quando pode ser aplicado para transformar a realidade, disse ela. Nos últimos meses, consegui salvar pinturas históricas que poderiam ter sido perdidas para sempre, criar pontes culturais entre Brasil e Europa, desenvolver projetos que educam e enriquecem a vida das pessoas de forma concreta. Ela olhou ao redor do restaurante. Depois de volta para seu antigo orientador na universidade, eu escrevia sobre arte para outros acadêmicos. Agora, estou usando meu conhecimento para preservar arte real, para criar experiências culturais que tocam a vida de pessoas comuns. É mais gratificante do que imaginei que pudesse ser. O professor Dubois estudou o rosto de Helena por um longo momento. Você mudou, disse ele finalmente. Há uma solidez em você que não havia antes. Uma conexão com o mundo real que a academia às vezes nos faz perder? Mudei. Sim, confirmou Helena. Passei por experiências que me ensinaram o valor real das coisas, a importância da dignidade humana, o significado de reconstruir uma vida do zero, nesse momento. Marco Aurélio Santana, o empresário que havia conhecido Helena na primeira noite, se aproximou do grupo. Helena, menos, disse ele. Não pude deixar de ouvir. Sempre suspeitei que você era extraordinária, mas não imaginava. Um professor da Sorbonne. Ele se virou para o professor Dubois. Professor, precisa saber que nos últimos meses, Helena se tornou uma das consultoras culturais mais respeitadas de São Paulo. O projeto dela da Igreja de Ouro Preto foi capa de 3 revistas especializadas. Isso não me surpreende, disse o professor Dubois. Helena sempre teve a capacidade de ver conexões que outros não veem. Patrícia, esposa de Marco Aurélio, se juntou ao grupo. Helena, você nunca contou que havia estudado na França. Nunca perguntaram menos, disse Helena com um sorriso. E além disso, descobri que as pessoas me julgam mais pelo que faço hoje do que pelo que fiz no passado. Roberto se levantou e se juntou à conversa. Professor Dubois, disse ele. Sou Roberto Mendes, empregador da doutora Helena, e posso confirmar que ela é sem dúvida a profissional mais competente com quem já trabalhei. E como vocês se conheceram? Perguntou o professor, curioso. Roberto e Helena trocaram olhares. Por um momento, Roberto não sabia como responder sem revelar as circunstâncias embaraçosas do primeiro encontro. Helena tomou a palavra. Nos conhecemos por acaso, disse ela simplesmente. Em uma noite chuvosa, o Sr. Roberto me ofereceu uma oportunidade quando eu mais precisava. E desde então construímos uma parceria profissional muito produtiva. E pessoal também. Espero, disse o professor Dubois, observando a forma como Roberto e Helena se olhavam. Roberto sentiu o rosto corar levemente. Mas antes que pudesse responder, Giuseppe subiu em uma cadeira no centro do restaurante. Signore e signori, disse ele, com sua voz ecoando pelo salão. Se me permitem, gostaria de fazer um brindis especial esta noite. Todos os presentes se voltaram para ele. Taças na mão, há 6 meses, conheci uma senhora extraordinária menos, continuou Giuseppe. No início, confesso, julgo-a pela aparência. Pensei que não pertencia a este ambiente, mas ela me ensinou que a verdadeira classe não está nas roupas que vestimos, ou nos carros que dirigimos, mas na forma como tratamos os outros, no conhecimento que carregamos, na dignidade que mantemos mesmo nas situações mais difíceis. Roberto viu lágrimas se formando nos olhos de Helena, a doutora Helena Carvalho. Giuseppe elevou a voz. Não apenas transformou nosso projeto de restaurante, mas transformou a forma como todos nós vemos o mundo. Ela nos ensinou que às vezes, os maiores tesouros
estão escondidos nos lugares mais inesperados, Salute! Gritou alguém no fundo do restaurante. Salute! Ecoaram dezenas de vozes, mas Giuseppe ainda não havia terminado. E gostaria de agradecer também ao Sr. Roberto Mendes, disse ele, que teve a sabedoria e a generosidade de ver além das aparências, de reconhecer o valor onde outros viam apenas dificuldades. Roberto sentiu todos os olhos se voltarem para ele, e pela primeira vez em meses, relembrou vividamente daquela noite chuvosa de janeiro. Vocês sabem menos, continuou Giuseppe. Há pessoas que passam a vida inteira procurando oportunidades para fazer a diferença no mundo. E há pessoas que, quando a oportunidade aparece, têm a coragem de agir. O Sr. Roberto é do segundo tipo. Mais uma rodada de salute ecoou pelo restaurante. Helena se aproximou de Roberto e sussurrou: Obrigada por tudo. Obrigado eu, respondeu Roberto. Você transformou minha vida tanto quanto eu transformei a sua. O professor Dubois, que havia observado toda a cena, se aproximou deles. Agora entendo, disse ele baixinho. Vocês salvaram um ao outro, não foi? Helena e Roberto say, entriu. E Roberto viu no rosto dela a mesma compreensão que havia acabado de atingir a ele. Sim, menos disse Helena simplesmente. Acho que foi exatamente isso. E o que acontece agora? Perguntou o professor. Roberto olhou para Helena. Viu a mulher extraordinária em que ela havia se transformado, ou talvez em que havia se permitido voltar a ser, e tomou uma decisão que havia estado considerando há semanas. Agora menos, disse ele. Fazemos isso oficialmente. Ele se virou para Helena, e para a surpresa de todos os presentes, incluindo dela mesma, se ajoelhou no meio do restaurante lotado. Helena Carvalho, disse ele, sua voz clara e firme. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem somos. Que a verdadeira elegância não está nas roupas que vestimos, mas na forma como tratamos os outros. Que o verdadeiro amor não está na perfeição das circunstâncias, mas na capacidade de ver a beleza mesmo nas situações mais difíceis. O restaurante estava completamente silencioso. Roberto pôde ouvir os batimentos de seu próprio coração. Você quer se casar comigo? Perguntou ele, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Helena levou as mãos ao rosto, lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Roberto, sussurrou ela. Sei que é loucura menos, disse ele, ainda ajoelhado. Nos conhecemos há apenas 6 meses, mas foram os 6 meses mais extraordinários da minha vida. E sei que quero passar o resto da vida aprendendo com você, crescendo com você, construindo algo bonito junto com você. Helena olhou ao redor do restaurante, viu todos os rostos expectantes. O professor Dubois, sorrindo com lágrimas nos olhos. Giuseppe com as mãos juntas, como se estivesse rezando Marco Aurélio. E Patrícia abraçados, observando. Sim, menos, disse ela. Sua voz baixa, mas clara, o suficiente para que todos ouvissem. Sim, quero me casar com você. O restaurante explodiu em aplausos. Giuseppe começou a cantar Volere em italiano, outros clientes se juntaram, garçons apareceram com champanhe, e por alguns minutos, o Torazza Milano se transformou em uma festa espontânea. Roberto colocou o anel no dedo de Helena e se levantou para beijá-la. E quando se separaram, ela sussurrou em seu ouvido. Obrigada por me encontrar naquela noite chuvosa. Obrigado eu, respondeu ele, por me permitir encontrá-la. O professor Dubois se aproximou deles, sorrindo amplamente. Helena menos, disse ele. Retiro minha oferta anterior. Claramente você já encontrou exatamente onde pertence. Encontrou sim, disse Helena, olhando para Roberto. Mas professor, se ainda estiver interessado naquele programa de intercâmbio, adoraria discutir formas de colaborar. Como freelancer, claro, seria perfeito, disse o professor. O melhor de 2 mundos. Giuseppe se juntou ao grupo. Ainda emocionado, Sr. Roberto, Sra. Helena menos, disse ele. Será uma honra realizar o casamento de vocês, aqui no restaurante. Gratuito, naturalmente, é o mínimo que posso fazer para celebrar a história mais bela que já presenciei. Helena riu, enxugando as lágrimas. Giuseppe, seria maravilhoso. Mas, você tem certeza? Não queremos causar transtorno? Giuseppe riu. Senhora, vocês transformaram uma noite comum em uma noite que nenhum de nós jamais esquecerá. Seria o maior prazer da minha vida. Conforme a noite avançava, e os convidados gradualmente se despediam, Roberto e Helena ficaram sozinhos na mesa, junto à janela, menos a mesma mesa onde haviam jantado 6 meses antes. Você realmente quer fazer isso? Perguntou Helena. Se casar comigo? Mesmo sabendo de tudo que passei, de onde me encontrou? Roberto pegou as mãos dela entre as suas. Helena, você acha que eu me apaixonei por sua situação financeira? Pelo apartamento em Higienópolis que você não tem mais?
Pelo carro que foi vendido? Não, mas eu me apaixonei pela mulher que conseguiu manter sua dignidade mesmo nas circunstâncias mais adversas, pela professora que nunca perdeu a paixão pelo conhecimento, pela pessoa que trata garçons e empresários com o mesmo respeito, pela mulher que consegue explicar a arte renascentista e ao mesmo tempo fazer uma análise técnica perfeita de um vinho. Ele pausou, acariciando suavemente as mãos dela. Eu me apaixonei por você, Helena. Não por sua história passada, nem por sua situação presente, mas por quem você é. E quem você é extraordinário. Helena sorriu. O sorriso mais radiante que Roberto havia visto desde que a conhecera. Então sim, disse ela. Sim, quero me casar com você, porque você me viu quando eu estava invisível, porque você me ofereceu uma oportunidade quando ninguém mais ofereceria, porque você me lembrou de que eu tinha valor quando eu havia esquecido, e porque incentivou Roberto e porque te amo, disse ela simplesmente. Te amo pela pessoa que você é, pela pessoa que me inspirou a voltar a ser, pela vida que podemos construir juntos. Roberto se inclinou e a beijou novamente. E quando se separaram, ele disse: Sabe uma coisa engraçosa? O que, aquela noite, quando te convidei para jantar, pensei que estava sendo caridoso. Pensei que estava ajudando alguém necessitado. E não estava? Roberto riu. Estava, só não percebi que quem mais precisava de ajuda era eu mesmo. Estava tão perdido na minha rotina, tão desconectado das coisas realmente importantes. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. Helena olhou pela janela para as ruas de São Paulo, iluminadas pelas luzes da cidade. Roberto, disse ela, posso fazer uma confissão? Claro, naquela primeira noite, quando Giuseppe e os outros me olhavam com desprezo, quando senti que não pertencia a este lugar. Por um momento pensei em ser. Pensei que era uma humilhação desnecessária. Por que não saiu? Helena sorriu. Por causa da forma como você me tratava. Você me ofereceu o braço quando saímos da chuva. Você me apresentou às pessoas com respeito. Você escutava o que eu dizia como se minhas palavras tivessem valor. Tinham. Tem. Mais do que isso. Menos, continuou Helena. Você me fez lembrar de quem eu era antes de tudo desmoronar. E me fez perceber que eu poderia ser essa pessoa. Novamente, Roberto segurou suas mãos mais firmemente. E agora? Como se sente agora? Helena olhou ao redor do restaurante onde haviam se conhecido, onde tinham acabado de ficar noivos, onde sua nova vida havia verdadeiramente começado. Agora me sinto completa, menos, disse ela. Profissionalmente realizada, pessoalmente feliz, emocionalmente estável. Mas mais do que isso, me sinto grata por ter perdido tudo, disse ela, surpreendendo Roberto. Porque foi perdendo tudo que descobri o que realmente importa. Foi chegando ao fundo do poço que aprendi a reconhecer as pessoas genuínas. Foi passando por dificuldades que desenvolvi uma força que não sabia que tinha. Não sei se teria essa perspectiva, menos, disse Roberto. E foi dormindo na rua numa noite de chuva que encontrei o amor da minha vida, menos, terminou Helena. Sorrindo, Roberto riu, puxando-a para mais perto. Quando você coloca assim, parece quase poético. A vida toda é poética. Menos, disse Helena. Apenas precisamos saber como olhar para ela. Conforme saíam do restaurante na madrugada, caminhando de mãos dadas pela mesma rua, onde haviam se encontrado 6 meses antes, Roberto refletiu sobre como uma decisão impulsiva havia transformado completamente sua vida. Helena, menos, disse ele, parando na mesma esquina onde a havia encontrado pela primeira vez. Sim? Obrigado. Por quê? Por me ensinar que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas dos piores momentos. Por me mostrar que a verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos, não nas coisas que possuímos. Por me lembrar de que fazer a coisa certa sempre vale a pena, mesmo quando não entendemos por quê. Helena se virou para ele, seus olhos brilhando. Sob as luzes da rua, Roberto, você salvou minha vida naquela noite, literalmente. Mas mais do que isso, você me devolveu minha dignidade, minha autoestima, meu senso de propósito. E você me deu algo que eu nem sabia que estava faltando, disse Roberto. Você me deu significado. Transformou minha empresa de uma máquina de fazer dinheiro em algo que realmente importa. Transformou minha vida de uma rotina vazia em uma aventura diária. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a profundidade do que haviam construído juntos em tão pouco tempo. Sabe o que é mais incrível? Helena, finalmente. O quê? 6 meses atrás, se alguém me dissesse que eu estaria aqui, noiva de um empresário maravilhoso, com uma carreira profissional próspera, sendo respeitada e valorizada, eu teria pensado que era impossível. E se alguém me dissesse que eu encontraria a mulher da minha vida dormindo numa calçada, que me apaixonaria por uma professora universitária sem teto, que descobriria que a verdadeira riqueza
Não tem nada a ver com dinheiro. Eu também teria achado impossível. Helena riu então. Somos dois impossíveis que se tornaram possíveis. Somos dois perdidos que se encontraram, corrige o Roberto. Somos duas pessoas que aprenderam que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa menos, disse Helena. Conforme caminhavam em direção ao carro de Roberto, Helena olhou mais uma vez para a esquina onde havia dormido tantas noites. Roberto, disse ela, promete uma coisa, qualquer coisa, quando estivermos velhos, quando nossa história se tornar uma memória distante, promete que nunca vamos esquecer desta lição. Qual lição? Helena parou e o encarou seriamente, que toda pessoa tem valor, independentemente de sua situação. Que dignidade não é algo que se perde ou se ganha, é algo que se escolhe manter, que às vezes os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais improváveis. Roberto a puxou para seus braços. Prometo, disse ele. E prometo mais uma coisa. O quê? Prometo que vamos usar nossa história para ajudar outras pessoas, que vamos criar oportunidades, oferecer segundas chances, olhar além das aparências. Como? Não sei ainda, menos admitiu Roberto. Mas sei que essa experiência nos transformou por uma razão. E sei que temos a responsabilidade de compartilhar o que aprendemos. Helena sorriu. Aquele sorriso radiante que havia conquistado seu coração. Então, vamos começar nossa nova vida com um propósito, disse ela. Vamos começar nossa nova vida com gratidão, disse Roberto. Gratidão pela tempestade que nos trouxe um ao outro, e conforme se afastavam pela Rua Augusta, deixando para trás o local onde suas vidas se haviam cruzado de forma tão inesperada, ambos sabiam que estavam carregando consigo muito mais do que uma história de amor. Estavam carregando uma lição de vida, uma compreensão profunda sobre valor humano, segundas chances, e o poder transformador da compaixão genuína. 6 meses depois, quando a história de seu encontro foi publicada em uma revista nacional, centenas de pessoas escreveram, relatando como ela havia mudado sua perspectiva sobre pessoas em situação vulnerável. Dezenas de empresários criaram programas de reintegração social. Vários restaurantes começaram a oferecer refeições gratuitas para moradores de rua. Mas para Roberto e Helena, o verdadeiro sucesso não estava no impacto público de sua história, estava na certeza diária de que haviam encontrado, um no outro, exatamente o que precisavam para se tornarem as melhores versões de si mesmos, e toda vez que passavam pela esquina onde se conheceram, lembravam-se de uma verdade simples, mas poderosa. Às vezes, as melhores coisas da vida chegam até nós quando menos esperamos, vindas de lugares onde jamais pensaríamos em procurar. A chuva pode ser fria e desconfortável, mas também pode lavar o mundo e criar oportunidades para novos começos. E às vezes, é exatamente isso que precisamos. Epílogo 2 anos depois, o Instituto Helena e Roberto Mendes para a Reintegração Social e Cultural estava realizando sua cerimônia de formatura anual. 50 pessoas que haviam passado por situação de vulnerabilidade social recebiam certificados de capacitação profissional em diversas áreas: turismo cultural, gastronomia, restauração de patrimônio histórico e administração. Helena, agora usando seu anel de casada junto com uma aliança simples de ouro, estava no palco apresentando os formandos. Roberto observava da plateia, orgulhoso não apenas de sua esposa, mas do que haviam construído juntos. Nossa última formanda desta noite, disse Helena, sua voz ecoando pelo auditório lotado, tem uma história que me toca especialmente. Maria Santos, de 52 anos, passou 3 anos morando nas ruas do centro de São Paulo, após perder o emprego e a casa, devido a problemas de saúde. Hoje, ela é nossa coordenadora de projetos sociais e acaba de ser aceita para cursar serviço social na universidade. Uma mulher de Miami-Dade subiu ao palco, radiante de felicidade. Quando abraçou Helena, sussurrou algo em seu ouvido que fez lágrimas se formarem nos olhos dela. O que ela disse? Perguntou Roberto depois da cerimônia. Helena sorriu, enxugando os olhos. Ela disse: obrigada por me ensinar que invisível não significa inexistente. Roberto a abraçou, pensando em como aquelas palavras se aplicavam perfeitamente à própria história deles. Sabe uma coisa? Disse ele. O que? Acho que finalmente entendi por que tudo aconteceu daquela forma. Por que você teve que passar por tudo aquilo? Por que eu precisei te encontrar exatamente naquela noite, naquelas circunstâncias? Por quê? Roberto olhou ao redor do instituto que haviam criado, viu as famílias felizes dos formandos, os funcionários dedicados, os voluntários engajados, para que pudéssemos criar tudo isso, para que pudéssemos entender de verdade o que significa dar uma segunda chance para alguém, para que nossa história se tornasse uma ponte para outras histórias. Helena sentiu, apoiando a cabeça no ombro de Roberto. Você
Tem razão. Às vezes, precisamos ser quebrados para aprender como ajudar outros a se reconstruir. E às vezes, disse Roberto, beijando sua testa precisamos nos perder para aprender como ajudar outros a se encontrar. Conforme saíam do instituto naquela noite de setembro, caminharam mais uma vez pela Rua Augusta. Era uma tradição que haviam desenvolvido. Pelo menos uma vez por mês. Revisitavam o local onde se conheceram. Roberto, disse Helena, parando na esquina familiar. Sim, obrigada pelo quê? Desta vez? Helena olhou para a entrada da loja onde costumava dormir, agora transformada em uma lanchonete que oferecia oportunidades de trabalho para pessoas em reintegração social, por ter visto uma pessoa onde outros viam apenas um problema, por ter oferecido uma oportunidade onde outros ofereciam apenas pena, por ter escolhido o amor onde outros escolheriam a indiferença. Roberto a puxou para mais perto. Helena, você me ensinou que não escolhemos as circunstâncias da vida, mas escolhemos como reagir a elas. Você reagiu com dignidade, coragem e graça. Eu apenas tive o privilégio de testemunhar. Não, disse Helena firmemente. Você teve a coragem de agir. E essa coragem mudou 2 vidas. 50 vidas. Centenas de vidas. Eles permaneceram ali por alguns minutos em silêncio confortável, observando a vida noturna da cidade pulsando ao seu redor. Sabe uma coisa interessante? Disse Helena finalmente. O que, quando eu dormia aqui, costumava olhar para as janelas iluminadas dos prédios e imaginar as vidas das pessoas lá dentro. Família jantando, casais conversando, crianças fazendo lição de casa, e me sentia completamente desconectada de tudo isso. E agora? Helena sorriu. Agora sei que nunca estive realmente desconectada. Estava apenas esperando pelo momento certo, pela pessoa certa, pela oportunidade certa, esperando por mim. Roberto riu. Esperando por nós menos, corrigiu Helena. Por esta vida que construímos juntos. Conforme caminhavam de volta para casa. Um apartamento aconchegante em Higienópolis, que haviam escolhido juntos, não muito longe do local onde Helena havia morado antes de perder tudo. Roberto refletiu sobre a extraordinária jornada que haviam percorrido. Helena menos, disse ele, parando na frente do prédio onde moravam. Sim, se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa. Se pudesse evitar tudo que passou, as dificuldades, a vida na rua, você mudaria? Helena pensou por um longo momento antes de responder. Sabe, Roberto, há 2 anos eu teria respondido sem hesitar que sim. Mas hoje, ela olhou para cima, para as janelas de seu apartamento, depois de volta para ele. Hoje entendo que cada dor que senti, cada noite fria que passei na rua, cada olhar de desprezo que recebi, tudo isso me preparou para valorizar o que tenho agora, de uma forma que jamais seria possível se eu não tivesse perdido tudo primeiro. Mesmo com todo o sofrimento, especialmente por causa do sofrimento, disse Helena com convicção. Roberto, você acha que eu seria a mesma pessoa hoje, se nunca tivesse experimentado a vulnerabilidade? Se nunca tivesse dependido da bondade de estranhos? Se nunca tivesse sentido na pele como é ser julgada pela aparência? Roberto balançou a cabeça. Provavelmente não. Então, não mudaria nada. Porque cada experiência difícil me ensinou algo essencial sobre compaixão, sobre humildade, sobre força interior. E principalmente, me ensinou a reconhecer o valor real das pessoas e das oportunidades. Ela pegou as mãos dele. Além disso, se eu não tivesse perdido tudo, nunca teria estado naquela calçada naquela noite chuvosa. E então nunca teria conhecido você. Roberto sorriu. Então devo agradecer as tempestades da vida. Devemos agradecer as tempestades da vida menos, corrigiu Helena, porque foram elas que nos trouxeram um ao outro. 3 anos depois dessa conversa, Roberto e Helena estavam sentados no escritório do instituto que haviam fundado, revisando os relatórios anuais de impacto social. Os números eram impressionantes. Mais de 300 pessoas reintegradas ao mercado de trabalho. 85% de taxa de sucesso na manutenção dos empregos, parcerias com 50 empresas em São Paulo. Você viu esta carta? Disse Helena, segurando uma folha de papel com letra manuscrita. Não. De quem é? Helena começou a ler. Cara, doutora Helena e senhor Roberto. Meu nome é João Silva. Há 4 anos eu dormia debaixo do viaduto do chá. Estava desempregado há 2 anos. Havia perdido a esperança. Um dia, li sobre vocês no jornal e decidi procurar o instituto. Hoje sou supervisor de limpeza em uma empresa de construção civil e acabei de comprar um apartamento pequeno, mas é meu. Mas quero contar a vocês o que mais me marcou no programa. Não foi apenas conseguir um emprego. Foi a forma como fui tratado desde o